está escrito assim, perdão, Lucas, né? E depois é que eu vou lá em Atos. Acho que é o cansaço na cabeça. Dormi umas 3 horinhas só essa noite. Cheguei no aeroporto 4 e pouca da manhã e voei para São Paulo, para Vitória, e depois dirigindo até aqui. Muito bem. Lucas 24, 45 diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome, vou repetir, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Verso 48, e destas coisas sois vós testemunhas. Agora o 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora Atos capítulo 1, no texto que o pastor Alcimar leu conosco, Atos 1, nós vamos ler apenas, não vamos ler todo o capítulo, vamos repetir somente o versículo 7, o 8 e o 9. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora preste muita atenção no 9, por gentileza. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Você pode dizer um bonito amém por esta palavra? Eu gostaria que você se assentasse, mas não fechasse a sua Bíblia. Ok. Muito bem. Meus irmãos, a Bíblia continua sendo um livro maravilhoso. Eu queria que você redobrasse a sua atenção. Eu sei que depois de um dia de trabalho, uma hora dessa a gente fica cansado, não é verdade? Mas todos nós estamos. Mas à medida que formos estudando a palavra, eu tenho certeza que o cansaço vai embora. Queremos reforçar o pedido de oração para os irmãos que estão enfermos, recuperando aí da dengue, da chikungunya, né? Inclusive a minha esposa Eunice está bem dolorida, né, Zadinha? Bem dolorida, né? Irmã Rose, irmã Raquel, o pastor Gerson está custando recuperar, e irmã Edilene, Daniela, um grupo aí que está bem doentinho. Mas breve estarão conosco novamente aqui. Meus queridos, eu sou uma pessoa bastante curiosa na Bíblia. Eu gosto de alguns detalhezinhos na Bíblia. E eu estava pensando numa curiosidade em relação à Bíblia. Quem trouxe caneta e papel, diga amém. Pouca gente, né? É o BBB do crente. BBB do crente é Bic, bloco e Bíblia. BBB, Bic, bloco e Bíblia. Carrega uma caneta, carrega um papelzinho e carrega uma Bíblia. É coisa muito barata, um papelzinho, uma caneta, não é para você anotar, porque depois isso vai te ajudar. Tudo que eu prego hoje eu venho anotando ao longo dos anos. Eu tenho muitas anotações. Uma hora eu vou dar o testemunho que aconteceu comigo esse final de semana. Mas deixa para lá, não é isso. Vamos lá. Existem algumas curiosidades na Bíblia que eu gosto muito. E o que me saltou ao coração hoje é o seguinte: quais foram as últimas palavras de algumas pessoas da Bíblia Sagrada? O que eles disseram no finalzinho de suas vidas? Eu não vou falar sobre esses que eu vou mencionar, porque eu quero chegar aqui no livro de Atos, mas é só como introdução.
só como introdução. Por exemplo, quais foram as últimas palavras de Abraão? Quando lá no livro de Gênesis capítulo 25, diz a Bíblia que ele morreu farto de dias, não é? Morreu farto de dias. Quantos anos, alguém lembra? O senhor me ajuda? 175 anos de idade. Morreu farto de dias. Quais foram as últimas palavras de Abraão? Né? Hein? Em boa velhice, o texto diz. Aí eu pensei lá, quais foram as últimas palavras de Jacó, antes dele morrer? No livro de Gênesis, capítulo de número 49, Jacó reúne os seus 12 filhos, e a tradição do Antigo Testamento, tudo que um pai falasse sobre um filho, cumpriria. E Jacó reúne os seus 2 filhos antes de morrer. Interessante, a Bíblia várias vezes diz assim: sabendo que ia morrer, reuniu os seus filhos e diz aqui: vem cá que eu vou despedir de vocês que eu vou morrer. Imagina isso, seu pai e sua mãe te chamar e falar: vem cá que eu vou falar aqui e depois eu vou morrer. Olha para você ver que coisa, né? Chamou os 12 filhos e começou a abençoá-los. Chamou primeiro Rúben. Aí ele disse: não, o Rúben eu não vou poder abençoar porque ele deitou na minha cama, ele teve um relacionamento incestuoso, ele deitou com a madrasta, então você não vai poder receber a bênção. Foi para o segundo, Simeão. Não, Simeão também não pode, porque naquele episódio lá dos siquenitas, ele matou, irado lá, matou a família dos siquenitas, então também não pode. Foi para Levi. Levi também não pôde, porque o Levi e o Simeão que mataram lá os siquenitas, um engano lá, não deu certo, não abençoou. Quando chegou no quarto, aí era quem? Judá. Quando chegou em Judá, o Jacó abençoou. Judá é um leãozinho assentado junto à fonte, o cetro não afastará da tua mão. Aleluia. Quando ele diz que Judá era um leãozinho, aí já reflete lá no livro de Apocalipse, que diz que ele é o leão da tribo de Judá, por causa daquela bênção de Jacó em Gênesis 49. Olha isso, irmãos. Olha onde está Gênesis do livro de Apocalipse, olha onde está Gênesis do nascimento de Jesus, que é chamado leão da tribo de Judá. Então, daí a pouco Jacó morre. Então não é isso que eu quero falar, só a título de introdução mesmo. Daí a pouco tem o José, quando vai morrer. Eu fui lembrando, quais foram as últimas palavras de José? Ele reúne os seus irmãos e diz: olha, eu vou morrer, vocês pegam o meu corpo quando eu morrer, embalsamam o meu corpo, né? Guarda aqui num caixão e guarda aí, porque Deus vai visitar o Egito. Deus falou isso com o meu bisavô Abraão, falou isso com o meu avô Isaac, falou isso com meu pai Jacó, que Deus ia visitar depois de 400 anos e vai tirar a nossa descendência daqui, vai levar para uma terra que ele prometeu ao amigo dele, ao Abraão, não é? Ao amigo dele. Eu acho lindo isso, né? Você já pensou? Abraão é o único homem, né, na Bíblia que a Bíblia é chamada de Abraão, de amigo de Deus. 2 vezes é falado, e uma vez o próprio Deus disse: Abraão, meu amigo. É muito forte isso aqui, é muito forte isso. Porque eu dizer que eu sou amigo de Deus é uma coisa, agora Deus tomar a palavra e dizer: não, aquele ali é meu amigo, aí já é outra história, né? Aí pesa um pouquinho mais, né Tiago? Né, moçambicano? Eu tive com a sua missionária lá, né, com a Elisama, pregou uma mensagem fenomenal. Muito bem. Aí diz a Bíblia que ele morreu, guardaram o corpo dele lá. Aproximadamente o corpo de José ficou guardado uns 280 anos dentro de um caixão, porque ele morreu com 110, não foi? Parece 110 anos. Deus visitou Israel lá para tirar 420 anos depois. Então o corpo dele ficou guardado mais de 280 anos. O dia que Israel saiu do Egito, 2,5 milhões de pessoas aproximadamente, na caravana estava o caixãozinho de José, não é verdade? Aleluia. É muito chique isso, não é verdade? É muito lindo isso, porque foram as últimas palavras dele. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, que maravilha isso. E aí eu dei um salto, eu fui também procurar quais foram as últimas palavras de Moisés.
No livro de Deuteronômio, capítulo 32, 33, 34, estão as últimas palavras de Moisés. Inclusive no capítulo 32 tem um cântico de Moisés. Irmão, se eu fosse você, lia esse cântico de Moisés, não agora, Deuteronômio capítulo de número 32. Se você não chorar com esse cântico, dobra o seu joelhinho e fala: Jesus, me ajuda, porque eu perdi a sensibilidade. O cântico de Moisés, porque ele faz declarações aqui a respeito de Deus, declarações assim fortíssimas, fortíssimas. Para você ter uma ideia, em Deuteronômio 32, diz o último canto de Moisés, ele diz assim: inclinai os ouvidos, ó céu. Olha aqui para mim, ele está falando com o céu, pastor Gerson, olha lá: inclinai os ouvidos, ó céu, e falarei. Ouça, ó terra, ouça a terra as palavras da minha boca. Verso 2: goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Por quê? Põe o versículo de número 3: porque eu vou falar agora, eu vou fazer uma pregação, o nome, a respeito do nome do Senhor e da grandeza do nosso Deus. Sabe por que eu vou falar isso? Porque Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e dele não há injustiça, justo e reto é. Opa, eu arrepiei todinho aqui. Um homem depois de 40 anos de deserto, falando com Deus face a face. Meu Deus do céu. Deus falando com ele: vai. Ele diz: vou. Para. Ele para. Chegou a hora dele morrer, ele falou: vai gotejar como agora, a doutrina que eu vou falar vai gotejar como orvalho. Ouve, ó céus, o que eu vou falar. Ele convoca o céu para ouvir e ele convoca a terra para escutar o que ele vai falar. Sabe por quê? Porque ele diz: eu vou falar a respeito do Deus poderoso que caminhou comigo nesses 40 anos, que me chamou lá no Monte Sinai, porque eu vou falar sobre ele, porque ele é a rocha cuja obra é perfeita. Eu quero dizer que tudo que Deus faz é perfeito, porque ele é perfeito. Quem pode levantar essa mão e glorificar o nome do Senhor? E aí ele vai falando, eu não vou entrar aí, porque senão eu ficaria só no capítulo 32, 33 e 34, né, e tal. E no capítulo 34, irmãos, o negócio fica muito bom, porque ele vai falando esse discurso dele em Deuteronômio, capítulo de número 32, e vai enaltecendo o soberano. Ele faz uma declaração a respeito da nação de Israel, que esse eu não vou aguentar sem ler não, Aloí. Deuteronômio 32, 8, diz assim, olha o que ele fala a respeito de Israel. Quando o Altíssimo, ele chama Deus de Altíssimo. Opa, é porque o Senhor tem nomes, né? E sabe o que significa esse negócio aqui de Deus Altíssimo? É um negócio muito forte, essa declaração do Altíssimo. É El Elyon, do hebraico, El Elyon, Deus Altíssimo. Eu não sei se você chegou no nível que eu estou. Eu estou num nível que é elevado aqui. Disso aqui. Ele diz: quando o El Elyon, do hebraico, distribuía as heranças às nações aí no mundo, quando ele dividia os filhos de Adão, quando ele distribuía a terra a Adão um dos outros, ele colocou termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Ele foi dividindo um grupo aqui, um grupo ali dos descendentes de Adão, dos filhos de Israel. Quando chega no 32:9, ele diz assim: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Uma outra tradução, Aloí, vê se você coloca a NVI para mim, para ver se está escrito assim: Jacó é a herança que lhe coube. Aleluia. A minha tradução diz aqui: Jacó é a corda da sua herança. Você já viu falar uma mãe que diz assim: o menininho lá, aquele filhinho dela, é a corda do coração dele?
Não leva a mal não, é meia dúzia de menino, mas tem um que é mais, fala a verdade. Você ama todo mundo, mas tem um que é mais coladinho, não é? Mais chicletinho, não é verdade? Aí o sujeito fala assim, aquela lá é a cordinha do coração da mãe, a cordinha do coração do pai, não é assim? Olha o que está dizendo aí, pois o povo de Israel pertence ao Senhor, Jacó é a sua propriedade especial. Aleluia. Irmão, traz para cá, para o mundo espiritual aqui, para a igreja. Existem povos espalhados, existem grupos, existem etnias, existe raça, existem organizações não governamentais, existe maçonaria, existe Lions Club, existe Rotary Club, existem associações por esse mundo afora, mas a igreja do Senhor Jesus é a propriedade dele. Deus tem compromisso com ela. Ele olha e diz, é o meu povo, é a menina dos meus olhos. Quem pode dar um glória a Deus e levantar esta mão para o céu? Vou falar igual um pregador que falou lá no Camboriú essa semana, se você não der glória eu vou parar. Não vou não, pode dar glória que eu continue, e pode não dar glória que eu vou continuar, não é verdade? Ou se você não der glória aí eu vou para lá de novo, porque o povo lá estava dando glória, é brincadeira. Irmãos, Israel era o coração, a corda do coração, a igreja é a cordinha do coração de Deus, tocou nela, tocou na menina dos olhos de Deus. E sabe quem é a igreja? Esse templo aqui que você está vendo, essa estrutura bonita, não, é quem está do seu lado, da sua direita, da sua esquerda. Nós somos igreja. Dá vontade de ficar só nas últimas palavras de Jacó. Aleluia. Palavra de Deus é um negócio. Aleluia. Aí no capítulo de número 32 ainda, o 10 e o 11, aleluia. Vamos ver se eu fico só nesse. Qualquer coisa eu nem vou lá para Atos, irmãos, mas eu acho que eu vou. Deuteronômio 32, 10 diz assim, coloca o 9 de novo, para você ver que é a sequência, né? Jacó é a parte da sua herança. Olha o que está escrito no 32, 10. Eu vou deixar você ler primeiro. Achou-o na terra do deserto, em um ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o e guardou-o como a menina do seu olho. Irmão, não, olha que texto, querido. Não é possível que você não empolgue com um negócio desse. Achou num ermo solitário, encontrou a nação lá no Egito, cheio de uivos, queriam destruí-los, mas pegou, trouxe ao redor, instruiu, guardou como uma menina do seu olho. Agora leia o 32:11. Se você ler o 32:11 e não der uma arrepiadazinha ainda, um glorinha, eu vou achar que você não está entendendo o que eu estou pregando. Eu vou deixar você ler. O que está escrito aí, irmãos? Como uma águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhotes e estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Olha o versículo 12. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Se você vê a história da águia, como é que a águia faz para proteger o seu ninho? Aleluia. Os filhotinhos estão lá, ela fica acompanhando, ela traz o alimento. Só que é o seguinte, chega uma época da vida da águia que os filhotinhos estão lá dentro. Esforça aí, irmão, para você não perder. Fica firme aí, já eu vou para o livro de Atos. Já está acabando o tempo já. A águia, ela vai cuidando dos filhotinhos, vai cuidando. Mas chega um ponto que chega a hora dos filhotinhos sair para fora e voar, entendeu? Porque senão fica muito manso. Você já viu que meninão grande de mamadeira, 10 anos mamando? Mãe, pai, né? Uma boneca com 12 anos, já era para estar com uma panela para lavar, ainda está com assim o filhotinho da águia está lá. Aí sabe o que ela faz para tirar ele do ninho?
ela começa a tirar o pelo que ela põe para chocar, tirar o pelo, e o fundo do ninho da águia é de espinhos. Aí ela começa a tirar, os bichinhos começam a espetar lá dentro, começa a movimentar para sair para fora. Às vezes Deus permite umas lutinhas, sabe, filho, para você sair do comodismo. Porque Deus quer que você vai voar e você está querendo ainda comidinha na boca. Deus está querendo que você quer voar. Opa, Deus está querendo te tirar do ninho para você voar. E aí ele fica meio com medo de voar, mas ela vai lá com a unha, pega ele assim na nuca assim, e sai voando com ele, entendeu? Com o filhotinho, e solta ele, e solta, e ele não sabe voar direito, mas ele começa a dar suas braçadas não, né? Bater as asas e vai, quando ela vê que ela vai se arrebentar, a águia vai e cata ele, e volta com ele lá para o ninho, e vai treinando ele até voar. É isso que Deus quer fazer com você. Vai tirar lá aquele pelinho do ninho, que você está muito acomodado, e na hora que você começar a voar, você vai esbarrar aqui, bater a cabeça ali, mas ele te pega, daqui a pouco você vai estar voando nas asas do Espírito, e Deus vai te levar onde Ele quer te levar. Quem está entendendo esse negócio aqui? Então não fica murmurando de muita luta não, porque é o campo de treinamento para você voar bastante longe. Meu Deus, estou ouvindo gente falando língua espiritual lá atrás. Aí vai o capítulo de número 32 ainda. Agora vamos ver o 32, 31. Eu estou falando sobre as últimas palavras de Moisés. Deuteronômio 32, 31. Essa aí também é muito forte. Diz assim: porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Entendeu? A rocha deles, lá dos inimigos, não é como a nossa rocha. Israel está dizendo, porque a nossa rocha é diferente da rocha deles. Porque a sua rocha não é... Vai o versículo de número 32, porque a sua vinha é vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, as suas uvas são uvas de fel e cachos de amargosos que tem, mas só que conosco é diferente, aleluia, só que conosco, aleluia, oh glória, a nossa vinha é uma vinha doce, porque a presença dele que nos alegra e nos fortalece. Aí quando vai para o capítulo de número 33, olha aí o capítulo de número 33, versículo de número 1, diz assim, que maravilha a gente ter essa disponibilidade aí da tela, né, e você lá em cima, e daqui a pouco nós vamos melhorar essa tela aí, né, que nós vamos botar não aquele negócio para descer assim, nós vamos botar uma tela de LED bem bonita, não é verdade? Quem tem fé para isso? Amém? Eu tenho, aí vai ficar melhor ainda, mas vamos lá. O capítulo 33, 1 diz assim: esta, porém, é a bênção que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de morrer. Eu estou falando das últimas palavras de Moisés, sim ou não? Olha o que ele falou no versículo 2: disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir uma montanha, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Então ele está demonstrando aquela manifestação da glória de Deus lá no Sinai, no dia, sabe que dia? No dia que ele foi manifestar a lei a Moisés. Ele apareceu com milhares, e labareda de fogo, e trombeta, e o monte pegava fogo, e foi um negócio tremendo. A Bíblia diz que o deserto tremeu. Agora eu vou te falar um negócio que você não está pensando e talvez você nunca tinha visto ainda. Abacuque capítulo de número 3, abre para mim, Abacuque capítulo 3, o que está escrito? Esse não está no meu esboço não. Oração do profeta Abacuque em forma de campo, versículo de número 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor. O que Abacuque está querendo? O que Abacuque está querendo? Avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deixa aí, só um minutinho. O que Abacuque está querendo? Um renovo de Deus na nação, porque a nação havia perdido a glória. A nação havia virado as costas para Deus. Estava uma geladeira a nação em relação a Deus. O que Abacuque diz? Senhor, eu ouvi o que o Senhor falou comigo, o negócio de um castigo aí, que vem o pessoal da Babilônia para tratar com a nossa nação, mas deixa eu pedir um negócio ao Senhor. Aviva a tua obra, Senhor.
No meio dos anos a notifica, na ira, que eu sei que o senhor está irado, mas na ira, Senhor, lembra da misericórdia. E olha o que está escrito no versículo de número 3. Ele diz assim: Deus veio de Temã, o santo do monte de Parã, a sua glória cobriu os céus, a terra encheu do seu louvor. O que ele está pedindo? A mesma glória de Êxodo, capítulo de número 19, quando o céu pegou fogo e desceu no monte. O que Abacuque está pedindo é isso, irmãos. Quem entendeu o que eu expliquei aqui? A glória do Sinai, o Abacuque está querendo ela de novo lá. Deixa eu falar um negocinho com você. Vou falar baixinho só para Deus e o mundo escutar. Tem gente que já teve muito, já foi cheio de Deus, mas os anos fez com que ele se esfriasse. Faz a oração de Abacuque. Me dá gozo de novo, Senhor, para ir para a tua casa. Me dá prazer de orar pela madrugada outra vez, Senhor. Traz lágrima para os meus olhos outra vez, Senhor. Antigamente eu cantava na mocidade, cantava no ciclo de oração, eu perdi o fogo, eu perdi o desejo. Põe fogo em mim outra vez, deixa eu voltar a ajudar, deixa eu voltar a evangelizar, deixa eu voltar a falar de Jesus. É isso que Abacuque está pedindo. Não põe culpa em ninguém não, culpa você mesmo. A frieza espiritual não é culpa da igreja. A frieza espiritual é dever de cada crente acender o fogo e manter o fogo do altar aceso. Eu não sou responsável pelo fogo do altar do teu coração, não. Eu estou só assoprando pela palavra. Mas quem põe vida no teu coração é você. Relacionamento com Deus é você, é a tua vida, não sou eu, não. Quem põe fogo na tua alma não sou eu, não. É você e Deus no silêncio do quarto, buscando o sobrenatural de Deus. É, o culto está frio, você está frio, eu estou frio, porque a presença de Deus é a mesma, a glória do Sinai é a mesma, é só buscá-la. Aí a gente vai para o capítulo de número 34. Deus então sobe no monte, Moisés sobe no monte, numa cadeia de monte, o monte Abarim, são uma cadeia de 4 montes, no Nebo, o Abarim, ele sobe lá em cima, vai lá no alto e Deus mostra para ele a terra, dizendo: Abraão, Moisés, é essa terra aí que eu prometi de dar e que você trouxe o povo até aqui, só que eu já te falei. Você já me pediu 3 vezes e eu falei não para você. É mais ou menos assim: não toca mais nesse assunto, você não vai entrar na terra prometida, ok? Tá bom? Não vai entrar, não vai pisar lá. Mas olha aí para a direita, olha de Dan a Berseba, olha de norte a sul, de leste a oeste. Olha aí da Transjordânia na Cisjordânia. Olha aqui do Rio Jordão até o Mediterrâneo. Olha aqui da ponta do Egito até o norte, até a Síria. Olha aí que é essa terra aí que eu vou dar para vocês. É, pastor, mas o Moisés está com 120 anos, então ele não ia enxergar. Coloca para mim Deuteronômio 34, versículo de número 7, para ver se Moisés ia enxergar ou não. E Moisés, da idade de 120 anos, quando morreu, os seus olhos nunca escureceu, nem perdeu o vigor. Está enxergando melhor do que você. Está igual o pastor Simar, lendo sem óculos. Aleluia. Está igual o Drauzio. Lendo sem óculos. Eu estou com 40 e pouco. Ah não, eu já passei de 40. E já estou usando óculos. Olha para cá. Moisés olhou para lá, olhou para cá, olhou para lá. Você não vai entrar não, Moisés. Ele falou: Senhor, deixa, não toca mais nesse assunto, não vai não. Mas aí a gente fica com a dó de Moisés não entrar, né? Por um lado, né? Muita luta para frente, derrubar muro de Jericó, fazer um monte de coisa, abrir Rio Jordão de novo. Já trabalhou muito. O Senhor falou: você vai morrer e eu vou te sepultar. O sepultamento com o menor número de pessoas, só 3. Não vou falar de novo. O sepultamento com o menor número de gente, só 3, nem 4 para carregar o caixão, não precisou de caixão. A Bíblia diz que Moisés morreu e o Senhor o sepultou. Irmão, é muito privilégio para um crente só. Quem pode dizer glória a Deus?
Nós vamos para o livro de Atos para a gente encerrar com mais 10 minutos. As últimas palavras de Moisés. Aí depois, não posso chegar no livro de Atos sem falar também das últimas palavras de Davi. Mas eu não vou ler lá. Davi também, com todos os altos e baixos da sua vida. Fala quem quiser falar de Davi. Davi pecou mais do que Saul. Se você olhar a lista, ele pecou mais do que Saul. Só que Saul pecava e escondia. Davi pecava e rasgava a alma, dizia: não, eu pequei. Ele não é aquele tipo de gente que queria sair nas costas dos outros, não. Não, Senhor, eu estou saindo por causa disso. Não, fui eu que pequei, a culpa não é de Jonatas, a culpa não é de Joabe, a culpa não é de Batseba, a culpa não é de Urias, a culpa é minha, eu pequei. Eu gosto disso, sabe? A pessoa ética, sabe? A culpa é minha, eu assumo, fui eu. Esse homem foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. As últimas palavras dele foram escritas, estão registradas no segundo livro de Samuel, do capítulo 23, do 1 ao 17. Segundo livro de Samuel, capítulo 24. Primeiro Reis, capítulo 2, versículos 10 e 11. Ele deu conselhos para o seu filho Salomão, que era o rei, seu sucessor. E uma das coisas que ele falou que me chama muita atenção é que ele disse: conheça o Deus do teu pai. Você já pensou um pai, uma mãe, na hora de morrer, chamar um filho e dizer: meu filho, pode ser fiel ao Deus do teu pai? Vou repetir: pode ser fiel ao Deus da tua mãe. Eu não ia falar isso não, mas eu vou falar. Aleluia. No dia do nosso sepultamento, qual o testemunho que os nossos filhos vão dar de nós? Meu pai está indo, mas foi um homem dizimista, fiel. Meu pai está indo, mas eu sei que morreu um homem de oração. Aleluia. Aleluia. Eu já contei isso aqui, pastor Silmar. Lá na cidade de Mantenópolis, alguém sério que me contou. Uma irmã que tinha uma vida de oração. Viu, Alexandre? De oração. Chegou a notícia para o filho, vários filhos, e um estava desviado da igreja. E ela orando para ele, Jesus salvá-lo. Chegou a notícia que essa mãe tinha morrido. A notícia chegou para o filho, ele arrumou um carro, chegou lá a tempo. Quando chegou o caixão na igreja, ele chegou, botou a mão em cima dela, viu que estava fria, olhou, meteu a mão no bolso, tirou um maço de cigarro, botou em cima de uma mesinha, meteu a mão na cintura, tirou um 38, botou em cima de uma mesinha, caiu de joelho perto do caixão, botou a mão em cima dela e falou assim: ó Deus da minha mãe, eu me reconcilio contigo hoje, porque até hoje eu tinha uma mãe que orava por mim, e a partir de hoje eu não tenho mais. Então eu quero o Senhor. Levantou dali crente e liberto. Tem muita gente aqui hoje abençoada aqui porque tem um pai e uma mãe de joelho orando por você. Tem alguém entendendo isso aqui, irmãos? Aleluia, aleluia. Eles às vezes, alguns deles não querem muita coisa não, mas na hora que aperta, eles mandam um WhatsAppzinho ou ligam e dizem assim: mãe, ora aí, pai, ora aí, porque sabe que você tem relacionamento com Deus. Que Deus nos ajude, que o nosso testemunho, nós possamos olhar nos olhos dos nossos filhos e dizer: vocês podem estar agindo do jeito que vocês quiserem, mas você sabe que a sua mãe é uma mulher de Deus, que o seu pai é um homem de Deus. Quem está entendendo essa voz aqui? Agora, se eu não tenho testemunho para isso, eu não posso dizer. Como a história do homem que morreu e o pastor fazendo culto fúnebre e falando: esse homem que aqui morreu, um servo de Deus, um abençoado homem de bom testemunho. Diz que a mulher dele pediu licença, o pastor falou: pastor, espera um pouquinho. E foi lá no caixão, olhou. Por que você olhou? Eu estou vendo para ver se é ele mesmo.
Porque o testemunho que o senhor está dando aí não é o que eu convivi com ele, não. Irmãos, o nosso testemunho fala alto. Eu vou repetir, o nosso testemunho fala alto. Deixa esses meninos ver você orar. Deixa uma gretinha da porta aberta para eles ouvirem o teu gemido. Manda uma oração de vez em quando para eles, se eles morarem fora, morarem longe, grava uma oração de vez em quando e manda para eles, para saber que eles estão debaixo da cobertura, para quando você chegar no final da vida dizer: meu filho, eu te espero no céu, eu estou indo. Não, quem está entendendo isso aqui? Eu estou indo, mas eu te espero no céu. Agora eu preciso terminar, não era bem isso que eu queria falar, mas certamente era isso que o Espírito Santo queria falar. Agora eu queria falar sobre as últimas palavras, não de Davi, não de Samuel, mas eu queria falar sobre as últimas palavras de Jesus. É aqui que eu vou falar. As últimas palavras de Jesus. Acompanha comigo, eu estou sentindo muita graça de Deus aqui, mano. Não sei você, mas eu estou sentindo graça aqui. Jesus reúne os seus discípulos, ressuscitou, já estava ressuscitado. Quantos dias Jesus ficou depois de ressuscitado? Diga comigo, 40 dias. Foi visto por muitos, não foi visto por todos, não é? Jesus não saiu da cidade lá. Não. Jesus foi visto por muitos. Apareceu aos seus discípulos, apareceu às mulheres, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Diz a Bíblia que antes dele ir lá foi visto por mais de 500 no monte. Paulo falou isso, não falou, irmãos? Foi visto mais de 500. Mas agora Jesus reúne o seu colégio. O colégio aqui ainda era 11, porque o Judas já tinha morrido por ocasião da sua crucificação. Ele reúne e diz assim: olha aqui, eu vou voltar, eu estou voltando, mas vocês vão para a cidade de Jerusalém, porque eu fiz uma promessa para vocês de mandar o meu substituto, e vocês ficam lá, aleluia, porque eu prometi de rogar ao Pai. Eu vou repetir, eu prometi de rogar ao Pai, para que Ele envie um outro Consolador, para esse Consolador ficar com vocês para até o ano 2024, não, para ficar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem pode receber, mas vocês conhecem, porque Ele habita convosco e estará em vós. Agora, Eloy, coloca Atos 1, versículo 8, que ele vai dizer assim, olha, o versículo 7, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora as últimas palavras de Jesus, mas vocês vão para a cidade de Jerusalém, porque vocês vão receber a virtude. Repita comigo, virtude. De novo, virtude. O que significa a palavra virtude? Virtude é força, virtude é vida, virtude é poder. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e toda a Samaria, e até os confins da terra. As últimas palavras de Jesus, porque o versículo 9, olha o que está dizendo, e quando dizia isso, ele nem terminou de dizer, e quando dizia isso, vendo eles, talvez as últimas palavras de Jesus para eles irem para Jerusalém, Jesus nem falou com o pé aqui na terra, Jesus já estava meio que flutuando, meio subindo. Opa, quem entendeu isso aqui? Jesus já estava começando a flutuar, e disse, quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu no céu, ocultando-o aos seus olhos, a nuvem cobriu.
Aí você me pergunta, quais foram as últimas palavras de Jesus? As últimas palavras de Jesus foi que era necessário serem cheios do Espírito Santo. Vou repetir, as últimas palavras de Jesus é que era necessário serem cheios do Espírito Santo. Crente sem a presença do Espírito Santo é crente morto. Crente que não sente a presença do Espírito Santo não tem vida. Gente que não sente a glória do Espírito Santo não tem vida, porque Jesus disse: vocês vão receber para vocês poderem viver. É impossível que alguém está indo para o céu e não consegue sentir nada da presença do céu. Um calafrio, um arrepio, uma lagriminha, uma vontade de falar alguma coisa de adoração a Ele. Irmãos, no livro de João capítulo 16 está escrito assim: Ele me glorificará. Ninguém glorifica Jesus de verdade se não estiver sentindo a presença do Espírito Santo. Você sabe por quê? Pode gritar, pode sapatear, mas se não tiver com a presença do Espírito Santo vai ser lata vazia, porque a única coisa que faz a gente adorar na realidade com verdade é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vou repetir, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pergunta assim para mim: pastor, o que os discípulos fizeram? Não, só aqui o Alexandre e os daqui que perguntaram. Eu quero a igreja todinha. Pastor, o que os discípulos fizeram? Depois que Jesus falou aquilo ali, pastor, o que os discípulos fizeram? Vamos lá, 1, 2, 3. Vou responder: foram para Jerusalém, que Jesus tinha dado as últimas palavras. Olha lá o que está escrito lá, o Luiz já colocou. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras. Era um monte pertinho de Jerusalém. Ficaram lá primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. A Bíblia diz quase 120. Ele não tinha aparecido para 500? Eu não sei, a Bíblia não fala, mas eu não sei se chegou lá 200, chegaram lá 200, ou chegou 180. Só sei que sobrou lá no dia quase 120. Eu fico imaginando lá pelo terceiro dia o Pedro falando com o João, né? Ô João, e aí? Esse povo está aqui rodeando nós. Ele mandou vir para cá. Hoje já está com 5 dias. Um dizia assim: vamos aguentar firme, né? 6º dia, 7º dia, vai preparando aí. 8º dia, 9º dia, Atos 2. No 10º dia está escrito assim: cumprindo o dia de Pentecoste. Estavam que jeito, irmãos? Todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu. Vou repetir. E de repente veio do céu um vento ou um som? Não foi? Se pregador foi pregar e falar: receba aí, ó, porque o vento entrou lá na casa e não. Aqui está dizendo que é o som como de um vento. Um som assim, veemente e impetuoso, um som forte, e encheu toda a casa em que estava sentados. Não, vou continuar lendo, versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que, não foi língua de fogo, como que de fogo, as quais pousavam sobre a cabeça de cada um deles. O Pedro olhava e dizia: João, tem uma labaredinha parecendo fogo na sua cabeça? O João dizia: na sua também, Pedro. Tiago, na sua também, Tiago. Será que tem alguém com essa presença aí perto de você? Aleluia, 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 aleluia. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito
Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmão, quase 2000 anos, está bom aqui, imagina aquele dia lá, a primeira experiência que eles estavam tendo. Agora eu queria que o Eloy colocasse para mim o versículo de número 9, porque eu tenho um negócio muito curioso aqui, bastante curioso mesmo, que eu queria mostrar para vocês. Quem eram as pessoas que estavam lá? Coloca o 8, por favor. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua. Não, eu acho que pode colocar o 7, fazendo favor. O 7. E todos faziam o que, irmãos? Faziam o que? Pasmavam, ficaram pasmados, assim, sabe? Boquiabertos, o que? Mas por que, pastor? Porque aqueles galileus que estavam lá estavam falando em outros idiomas, glossolalia ou glossolalia. Idioma era como se fosse inglês, hebraico, aramaico. Não, inglês não, mas é como se fosse hoje alguém falasse espanhol, falasse francês, falasse alemão, falasse ucraniano, falasse, entendeu? No mesmo ambiente. Maravilhava, porque todos eles eram galileus, e esses homens estão falando. Olha o versículo de número 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Como é que pode esse pessoal falar no idioma, sendo que eles são galileus, e os galileus eram considerados indoutos, incultos? E quem estava lá? Olha, os partos, os medos, os elamitas. Diga comigo, elamitas. Por que o senhor falou elamitas? Porque eu descobri um negócio, irmão, tremendo na Bíblia. E no livro de Jeremias, capítulo 49, versículo 39, presta atenção nisso aqui para você aprender um negócio. Jeremias 49, 39, está escrito assim: acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Os descendentes de Elão, que Jeremias falou, estava lá no dia de Pentecostes, falando o idioma do céu e cheinho de Deus. Aproximadamente 16 nações, todos eles cheinhos. Vou guardar meus bolsos, porque eu queria falar um monte de coisa do livro de Atos e não deu. Só que é o seguinte: antes de Deus mandar a sua igreja ao mundo, Ele mandou o Espírito Santo para a igreja. Antes do Senhor mandar a igreja para o mundo, Ele mandou o Espírito Santo para a igreja. Sabe por que converte muito pouca gente? Sabe por que nós não operamos muito mais milagres? O problema não é de Deus, o problema não é da palavra, o problema é nosso, que nós desfrutamos pouco dessa presença gloriosa que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. A gente deixa para sentir no culto. E deixa eu te falar, sinta na rua, sinta em casa, sinta no ônibus, sinta no trabalho, sinta, irmãos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela evangeliza, ela fala de Jesus, ela testemunha do Senhor Jesus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Como o Pai é Deus, como o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Fica de pé comigo e continua me ouvindo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Quem me acompanhou nos Gideões esse final de semana, eu li Atos 10, 38. Atos 10, 38 está escrito, irmão, e eu queria desafiar você aqui esta noite. Atos 10, 38 está escrito assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Presta atenção na primeira fase. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Se Jesus precisou de ser cheio do Espírito Santo, imagine esse pobre coitado que está aqui falando com vocês essa noite. Se Jesus precisou de ser cheio, imagine nós, irmão. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente peca menos. Na realidade, a gente vive uma vida de santidade. Fecha os olhos e siga me ouvindo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente perdoa mais.
amigo, renovo, consolo. E fala comigo. Você tem desejo de ser mais cheio da presença do Espírito Santo de Deus? Você tem desejo de ser mergulhado na presença deste Espírito? Tem gente que recebe uma palavra dessa aqui, terminou a bênção apostólica, ele vai embora, ele nem lembra disso. Mas é possível que tenha gente que chegue em casa esta noite, vai jogar o joelho no chão e dizer: eu quero mais de ti, Senhor, eu quero mais de ti. Deixa Deus usar os meus lábios aqui para te dizer: esse problema que você precisa resolver, só o Espírito Santo de Deus vai resolver para você. Eu profetizo que se você quiser ser cheio, seja cheio esta noite da presença do Senhor. Vamos fazer uma oração. Se alguém sentir de levantar a mão para o céu orar, levanta. Se não sentir, não precisa levantar não, que aqui não tem força e nem violência. Obreiros cheios do Espírito Santo, círculo de oração cheios do Espírito Santo, jovens cheios do Espírito Santo. Aquele que está em Deus, o maligno não lhe toca. O diabo não respeita a sua roupa, o diabo não respeita o seu relógio, o diabo não respeita a sua casa, o diabo não respeita o seu carro. O inimigo respeita a presença do Espírito de Deus que está na sua vida. Isso o inimigo respeita. Ele sabe que ele não pode tocar porque você tem Deus na vida. O meu desejo é que esta igreja transborde da presença do Espírito Santo, que os crentes saiam pela rua adorando o nome do Senhor, que os crentes testifiquem para as outras pessoas e venham a dizer: você precisa ouvir o que eu tenho ouvido, você precisa experimentar o que eu tenho experimentado. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Está transmitindo de novo, Josiane? Está transmitindo? Aleluia. Eu quero que quem está me ouvindo agora, nessa câmera do meio aqui, joga essa câmera do meio aqui. Eu quero você que está me assistindo agora, que você sinta a presença do Espírito de Deus onde você estiver. Eu vou dar uma palavra para todos nós obreiros, pastores, cantores, pregadores. O segredo do nosso ministério está no nível de vida espiritual que nós estamos desfrutando. Molhe a sua mensagem com o óleo e com o azeite do Espírito Santo. Pai, graças te damos por esses momentos. Continue conosco, Espírito Santo. Eu estou sentindo graça. Jesus batiza os crentes com o Espírito Santo agora. Eu estou ouvindo vozes de júbilo. Estou vendo crente lá atrás. Eu estou vendo jovens saltando na presença de Deus aqui. Busque, está à sua disposição. É Ele que te chamou e é Ele que te dá autoridade. E eu vou dizer uma coisa para você, hein? Deus está me usando para falar para alguém aqui. Não tome a decisão que você está para tomar, porque Ele precisa de você cheio da graça e cheio da autoridade do Espírito Santo. Aleluia.
Em nome de Jesus eu oro, Pai. Assente, mas assente-se adorando. O Marcos está dizendo aqui que ele gravou a pregação de hoje, a parte que não foi transmitida, e ele vai colocar amanhã no Facebook mesmo, Marquinhos, e no YouTube, nos dois, no Facebook e no YouTube. Quem não pegou a primeira parte, porque a transmissão interrompeu, vai ter a oportunidade de assistir a partir de amanhã na nossa plataforma. E deixa eu te dar um conselho. Deus falou com você esta noite. Assuma uma posição aqui no reino. Você cantava no ciclo de oração, vem para cá cantar. Você cantava na mocidade, vem ser útil aqui. Deus precisa de você. Está brincando aí no banho-maria, sem comunhão, volta para a comunhão da igreja, volta. Toma uma decisão, batiza. Desça as águas, entra em comunhão. Amém, irmão? Amém, irmão? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém. No final nós estaremos orando por aqueles que deixaram os pedidos, mas nós estamos nos despedindo aqui, em nome de Jesus. Amém. A primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais, juntamente com a Rádio Web Shalom Ipanema MG, acabou de apresentar a transmissão do culto de ensino da Palavra de Deus. Te aguardamos na próxima terça-feira. Agradecemos a sua audiência. Realização: Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor Presidente Jean